Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial porque está acontecendo basicamente o nosso segundo encontro aqui do Reconecta Cast. E esse Reconecta Cast, nós temos um conceito muito bem definido basicamente aqui, que é o quê? Nós entendemos que o sucesso deixa pistas e por isso que nós trazemos pessoas até aqui que falam essa linguagem, que entendem esse conceito. Meu nome é Robert Souza e para me acompanhar nessa jornada aqui, eu quero apresentar para vocês a minha grande amiga, Marcele Sorgato. Tudo bem, Marcele? Tudo. Que delícia. Maravilha. De dia. Gente, é um prazer imenso. É muito emocionante hoje nós estarmos aqui com Gica Almeida, escritora, palestrante. E, além de tudo, para mim, é a rainha da performance mental. Gica, conte pra gente um pouquinho a importância desse cuidado da saúde mental, o poder que nós temos, porque muito tempo não era falado sobre isso. E mais do que nunca hoje a gente vê a importância de cuidar da mente. Cuidamos de tantas coisas e a mente é o que ajuda nós a cuidarmos de outras coisas. Eu que agradeço o convite, seja a bem-vinda. oportunidade de estar aqui Bem-vinda. falando. Eu sempre acho que é importante a gente poder, tudo que vem pra gente como conhecimento não é pra gente, é pra compartilhar. Eu acho que esse que é o segredo de vir as informações e vir as oportunidades, é porque não é pra ficar pra gente, é pra gente fazer alguma coisa com aquilo. E vocês estão me dando a oportunidade de eu poder estar transmitindo o que eu venho aprendendo ao longo desses 10 anos que eu venho trabalhando com a parte de reprogramação mental. Uma oportunidade maravilhosa a nossa de ter você hoje aqui nos esclarecendo e nos ensinando muita coisa. Na verdade, você falou sobre a mente, que a mente é muito importante. Na verdade, tudo, absolutamente tudo é mental. Quando a gente fala assim, como assim tudo é mental? Tudo é a partir da mente. Inclusive, é motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico é porque partiu da mente de alguém. E aí a gente pensa assim, tudo que eu posso imaginar na minha mente, eu posso criar no meu mundo físico. Então não existe nada no mundo físico hoje que não partiu da mente de alguém. Exatamente. Então isso também a gente relaciona muito com a física quântica, que é o olho do observador colapsa a função de onda. Porque se você for pensar assim, qual que é o futuro? O futuro não existe. Existe o que está na nossa mente e a gente colapsa. Então, se a gente não olhar para isso, não adianta olhar para o resto. A gente vai fazer o caminho contrário. E a importância disso é gigantesca, né? Hoje nós vemos muitas pessoas um pouco perdidas, problemas emocionais. Às vezes não é nem um problema emocional, mas as situações do dia a dia, do trabalho, acaba sempre pegando forte no emocional e acaba desencadeando certas coisas, gerando muitas vezes conflitos em empresas. Você faz um trabalho muito lindo dentro do mercado corporativo, vamos falar assim. Conte pra gente um pouco essa tua experiência, essa troca com as pessoas nas empresas e o que você percebe de carência e o quanto isso é importante, um olhar mais atencioso das empresas em ter uma Gica Almeida dentro de uma empresa para poder desenvolver e ajudar nisso. Eu venho trabalhando, trazendo um pouquinho do gancho da outra pergunta, eu venho trabalhando com a parte corporal. Eu fui personal trainer por 20 anos. E eu comecei a entender que as pessoas mudavam, só que as pessoas não transformavam. E quando a gente vai estudar dentro dos níveis neurológicos da PNL, a gente vê que a gente pode mudar ou transformar. Hoje a ciência ela já provou a neuroplasticidade, a neurociência provou a neuroplasticidade do cérebro. Então eu tenho que fazer novos caminhos neurais. E tanto o mundo individual, de casa, o sistema que a gente vive, quanto o corporativo são feitos de pessoas. São feitos de pessoas. Então, às vezes, a empresa ele quer treinar aquele funcionário, ele quer aumentar a performance dele, mas ele acha, talvez, ele é limitado, não é limitado, e muitas vezes são questões pessoais que ele traz de casa, que ele traz da infância, que não faz com que ele potencialize ainda mais aquela capacidade dele. Todos nós somos capazes. Só que o que nos limita são as nossas crenças, são os nossos desafios que a gente passou ao longo da vida. Então, antigamente, tem pesquisas que mostram, a gente era admitido pelo currículo, e você mantinha pelo currículo. Hoje não, as pessoas são admitidas pelo currículo, mas demitidas pelo comportamento.
Então, não é quem está um passo à frente hoje, não é quem tem o conhecimento. Porque o conhecimento está no Google, o conhecimento está aberto, aí a gente está no mundo que tem muita informação, muito. Uma pessoa que nasceu em 1800, o que ela via em um ano, a gente vê em um dia. Pra você ter uma ideia da quantidade de informação que a gente tem. Não, esse dado não é, eu fiquei chocada. Só que não é informação, é o que eu faço com ela. Então, inteligência emocional é saber o que eu faço com isso. Porque informação eu tenho, mas como que eu reajo a isso? As pessoas não estão hoje sabendo como reagir ao que acontece com elas. Então, se eu não tiver essa estrutura emocional, porque 10% do que acontece comigo, 90% é como eu reajo a isso. Não é sobre o que acontece, é sobre como que eu reajo a uma dificuldade, a um problema, a uma situação. Então, essa inteligência emocional é você pegar, fazer a gestão da tua emoção. Porque nós somos seres emocionais. É o que nos difere ainda da máquina, da inteligência artificial, são as nossas emoções. E eu falo assim, Deus é muito perfeito, Ele nos fez 95% emoção. Então, como que eu vou me livrar das minhas emoções? Mesmo a pessoa mais fria e mais consciente, mais racional, ela tem emoção. Só que essa emoção não pode sobressair a minha... de forma diferente, né? E ela só não pode sobressair a minha razão. Porque às vezes eu tô diante de uma situação que eu falo assim, eu escolhi não ter problema na minha vida. Eu escolhi ter algumas situações onde eu vou resolver. Eu falo assim, se eu posso resolver um problema, eu não vou ficar estressada porque eu posso resolver. E se eu não posso resolver, eu também não vou ficar porque eu não posso resolver. Sim, você até escolher as batalhas, né? Essa eu vou encarar. Não, isso não precisa, né? Tipo, até a questão de você ter uma paz que é importantíssimo para o equilíbrio emocional. É ter essa gestão da emoção. A inteligência emocional é você ver que emoção que está te gerenciando naquele momento. Se é raiva, se é medo, se é tristeza. O que a outra pessoa, a emoção que a outra pessoa está tendo, e você fazer a gestão disso em segundos. Aí você consegue colocar suas emoções ali sentado na cadeirinha do pensamento e falar assim, não, calma, é essa emoção que está querendo me dominar, o que eu faço com ela? Aí você tem a tomada de consciência e consegue resolver de forma racional e consciente. Por isso a importância hoje de você ter uma vida mais... tentar buscar uma vida mais equilibrada mentalmente. Nós até havíamos conversado sobre grandes headhunters do país. Hoje em dia é exatamente o que você falou, né? O conhecimento está no Google, mas... o comportamental é muito importante. 100%. 100%. E até mesmo o olhar para a contratação, claro, né? Tem testes, né? Tem às vezes uma primeira fase, segunda fase para serem recrutados. O que acontece? A forma que eles conseguem captar o quanto a pessoa é resiliente, que faz toda a diferença. O comportamental, o emocional. Eu passei por isso, eu tive um sócio que ele tinha um número muito expressivo de funcionários, e basicamente ele sempre falava que 90% daquilo que saía não era cognitivo, era o quê? Emocional. E eu tive uma experiência de ter algumas funcionárias, e todas as minhas funcionárias elas eram mulheres, né? Então juntava aquela carga de emoção muito forte, né? E assim, o gerenciamento disso ele era muito interessante. Porque todos os dias, às vezes, era um choro, era algo aqui, algo ali. Você tem que aprender a lidar com isso, né? Então, eu também entendo perfeitamente hoje isso que você está falando, porque eu acredito que os problemas em si, eles não são cognitivos, eles são 100% emocionais. E tudo aquilo que eu construí, até onde eu cheguei, veio por quê? Porque eu tive lá atrás uma estrutura emocional muito bem desenvolvida. Porque, basicamente, eu tive mentores que me pegaram lá na adolescência e me moldaram. Então, hoje, eu olhando para o mercado, olhando para as pessoas de forma geral, a gente entende que a nossa cabeça em si, ela tem uma tendência, principalmente por questões de tela, essa conectividade, essa questão da velocidade, como você falou, né, daquilo que nós vemos hoje um dia, basicamente, lá. Tudo em um ano, né? Exatamente. Só em um ano. Então, isso acaba gerando muita informação, muita coisa, e nós vivemos essa obesidade mental. Né? Então isso é muito interessante. E é exatamente esse o caminho. E você saber filtrar isso. Sim. Porque eu sempre falo que a chave de tudo é a tomada de consciência. Porque a gente aprendeu a estar ansioso, a gente fez um caminho neural para estar ansioso, a gente fez um caminho neural para estar triste ou deprimido, só que a gente não aprendeu, o sistema não nos ensina a fazer um caminho neural para estar em estado de presença. Porque estado de presença é eu estar no aqui e no agora. Porque o meu cérebro é uma coisa, a minha mente é outra.
A gente vê o cérebro. Aqui, o nosso cérebro está aqui. A nossa mente, será que está? Se eu estiver pensando no que eu comi ontem, no que eu vou fazer depois, minha mente não está aqui. O meu cérebro é o meu hardware, o meu computador. A minha mente é o meu software. Só que o estado de presença é colocar a mente no teu corpo, no teu cérebro, para o teu cérebro mandar a informação correta para o teu corpo. Porque os neurotransmissores, os hormônios, cortisol, adrenalina, serotonina, meu cérebro é que vai mandar para o meu corpo. Só que depende do que a minha mente está mandando para o meu cérebro. Então, esse alinhamento vai te dar um estado de presença. Então, você vai conseguir gerir as emoções. O desafio é ficar ali. Por isso que na Bíblia tá, orar e vigiar. E vigia os seus pensamentos. Porque meu pensamento, quando a gente vai falar de estrutura de mindset, a estrutura do mindset, exatamente, a nossa mente, ela trabalha em estrutura. Então, o pensamento, ele gera um sentimento, comportamento e o resultado. E normalmente a gente quer mudar nosso resultado. Para nós que trabalhamos com PNL, a gente fala assim, não existe fracasso, existe um resultado positivo ou negativo. Eu montei uma estrutura para ter um resultado positivo, ou eu montei uma estrutura para ter um resultado negativo. A minha mente, ela tá só obedecendo. Meu cérebro, aquela estrutura, ela tá só sendo, é como se fosse exatamente um caminho. Então, às vezes, as pessoas, elas querem mudar o resultado delas e começam a mudar o comportamento. Só que você está fazendo o fluxo contrário. Então, pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Para eu mudar meu resultado, eu tenho que mudar o que eu penso. Porque se eu mudar o que eu penso, consequentemente eu mudo o que eu sinto, como eu comporto e o meu resultado. Então, o desafio é gerenciar o meu diálogo interno. É o mais pesado, né? É gerenciar o meu diálogo interno. Então, o que a Gica está dizendo para ela mesma, para que ela tenha um sentimento? E quando a gente vai olhar para o lado da física quântica, nós temos um campo eletromagnético. Meu cérebro é elétrico, meu coração magnetiza. Então, o meu coração, ele magnetiza o que eu sinto, não o que eu penso. Só que eu só vou sentir algo se eu pensar algo. Digo, eu tô ansiosa, eu tô me sentindo assim, o que você tá pensando? Eu não tô pensando em nada, não. É impossível você sentir algo não tá se pensando. você não estiver mandando uma informação. Só que como a gente tem ali cerca de 60, 70 mil pensamentos por dia, como que eu vou gerenciar o que eu sinto? Impossível. Porque eu não estou em estado de presença. Mas se eu escolher pensar, o que eu quero pensar, eu escolho o que eu quero sentir, eu escolho o meu resultado. É a única forma que você tem de controlar a tua vida. Porque a gente quer estar muito no controle, né? A gente não tem controle de nada. É aquela história, um pensamento sempre pode ser outro, né? Você tá ansioso ali, você pode acabar... Porque você mandou um pensamento que você não percebeu. Sim, inconsciente. Inconsciente. Agora, você estava falando, Gica, em relação o importante o estar aqui. E o que acontece? Uma pessoa com TDAH. Como? É difícil. Como você tinha dito, a maioria está no 300 e o teu cérebro está no 500, isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, quem convive com quem tem TDAH, ela já falou assim, quem convive com quem tem, ela já disse pra ela que com quem tem, ela já trouxe pra ela. Há 3 anos, mais ou menos, eu sei. Mas a vida inteira você teve. Então, hoje, muita coisa faz sentido. Aquelas histórias assim, você não pode prestar atenção 20 minutos? Hoje eu digo, não consigo. E hoje eu sei o porquê que eu não consigo. E sempre fui muito taxada. E essa história de você estar... no presente e ao mesmo tempo não estar, tipo como o corpo tá aqui, a cabeça tá longe, já me aconteceu tanta coisa, então eu falo assim, quem vive com uma pessoa de TDAH, ela sofre ou ela aprende a conviver, porque eu às vezes escuto meu filho assim, mãe, e ele fala, Marcela, tipo, sabe, daí eu volto. Então é muita coisa, e eu tento equilibrar tudo, e eu vejo tanta gente que é assim, e as pessoas, elas se negam a achar que elas possam ter algo relacionado a TDAH. Como que funciona toda essa loucura? Olha que interessante que você trouxe assim, porque quando eu vou trazer pro lado, né, do que eu trabalho, por exemplo, a gente tem uma pirâmide de nível neurológico dentro da mente da gente. A gente traz dentro da programação neurolinguística, né, que hoje eu sou especialista dentro do Master Training PNL, então eu acredito muito, porque a PNL é como se fosse o manual da mente humana, é a bula do remédio, então como eles modelaram mente de sucesso e entenderam como que funciona a mente humana. Então, dentro dos níveis neurológicos, tem ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Então, identidade, espiritualidade e crenças e valores estão no topo da pirâmide. Toda
toda ação que eu faço, por exemplo, no meu trabalho, que eu vou trabalhar na base da pirâmide, ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, eu mudo, ok? Mas quando eu vou para valor, crença, identidade, espiritualidade, eu transformo. Aí acontece a neuroplasticidade. Porque baseado no que eu creio, nas minhas crenças, do que eu posso, do que eu não posso, nos meus valores que sustentam as minhas crenças, do que é importante para mim, eu formo a minha identidade. Só que quando eu falo, eu tenho TDAH, eu sou assim, você tem que me entender como que uma pessoa convive comigo. Por que ela tem que conviver com você e você não pode aprender a conviver com ela? Na hora que a gente não traz a autorresponsabilidade. Então, se meu cérebro, ele tá em 500, a pessoa tá em 300, ela não vai, por que ela não me entende? Então, eu montei uma estrutura para funcionar dessa forma. Tem uma estrutura lá funcionando. Então, por quê? Porque você fala assim, a minha mente tá lá, mas o meu corpo tá aqui. E eu não consigo voltar. Se eu treinar a minha mente para voltar e fazer um caminho neural... Tipo, Marcele... No estado de presença, eu volto. Porque eu também tenho esse comportamento, essa estrutura. Só que eu entendi assim, tá, então vocês estão aqui, eu já estou pensando no que eu vou fazer lá. Não, eu treinei a minha mente para estar aqui. Até porque para eu trabalhar com você, ou fazer uma terapia com você, ou entrar na tua linha do tempo, eu preciso acessar teu campo. Eu não tenho como acessar teu campo se eu não tiver estado de presença. Então, o que eu fiz, Gica? Eu montei uma estrutura neural para que eu volte na hora que eu quiser, não na hora que a minha mente quiser. Porque ou você manda na tua mente ou ela manda em você. O que a gente faz é a gente deixar a mente mandar na gente. Então, você pode desenvolver um caminho neural de estado de presença, onde você faz exercícios mentais diários para você reforçar um caminho neural. A tua mente, ela sai tanto que tá fácil para ela sair. Só que não, eu quero... Daí você fala assim, quantas mil vezes a tua mente já saiu desde que você nasceu? Então, esse caminho neural tá muito forte. Aí você trabalha em estado de presença 3 vezes por dia. O cérebro, ele vai economizar energia, ele vai para o que é mais fácil. Então, eu tenho que fazer tantas mil vezes por dia quanto for necessário para que eu treine a minha mente. Então, do jeito que eu tomo banho todos os dias, eu tenho que treinar minha mente limpar o meu estado emocional todos os dias. Do jeito que eu vou para academia todos os dias, eu tenho que fazer meu exercício mental todos os dias. Só que isso a gente não tem esse hábito ainda. E dá trabalho? Claro que dá. É difícil? É difícil. É difícil ficar lá e é difícil ficar aqui. Qual é o difícil que você escolhe? Sim. A gente quer o mais fácil? Sim. Eu quero que o outro me entenda. Ao invés de eu estruturar e treinar minha mente para eu entender o outro. Não é difícil. Não, e o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele sabe o que eu conto, o que a mente conta para ele. Para ele. Então, se ele fala difícil, a mente vai dar um jeito de ser difícil. Se eu falo que é fácil, ele vai dar um jeito de ser fácil. Gica, isso tem muito a ver. Há muito tempo atrás, eu não lembro que situação que eu estava, alguma palestra, alguma coisa, e falaram assim, tudo que para você achar que, mas eu não vou fazer isso que está difícil, é muito demorado, inverte. Não, vou fazer isso, daí é fácil, imagina, num piscar de olhos eu resolvo. E é verdade. É porque o nosso cérebro ele tende ao que é negativo. É uma tendência. Se você ganhar R$100 no dia e se você perder R$100 naquele dia, você vai focar muito mais em perder do que você perdeu do que ganhou. Se você pega o boletim do teu filho, tem 9 notas. No meu tempo era nota azul e vermelha, né? Hoje não é mais. 9 notas acima da média e uma abaixo da média. Pra onde que vai teu olho? Sim, é a mesma coisa o copo, né? A capacidade que as pessoas têm de dizer, copo cheio, copo vazio. O copo tá quase vazio. Não, poxa, o copo tá quase cheio. Mas isso é um treino mental. Porque a gente chama assim, PNL, nós temos nossos programas. Imagine um computador. O computador tem vários programas, certo? Então, o meu cérebro é o hardware, é o computador. E digamos que minha mente coloca os programinhas ali. Só que eu nem sei muitas vezes que programas que estão rodando. Porque a maioria desses programas, mais de 90%, foram colocados dos meus 0 a 7 anos. Então, eu estou conduzindo minha vida a partir desses programas que eu nem sei que estão ali. Uhum. Só que existe... Imagina que você pega um celular, um iPhone, que tem um sistema iOS. E se você pegar um Samsung, é um sistema Android. O iOS e o Android são metaprogramas, ou seja, é um programa que roda os programas. E na minha mente é do mesmo jeito. Quando eles começaram a entender, os criadores da PNL, falaram assim, mas por que essa técnica não funciona para todo mundo?
Teria que funcionar para todo isso que eu ia te mundo a perguntar. mesma técnica. Porque nós temos metaprogramas. Então, nós temos os nossos programas e tem um metaprograma por trás, pro positivo ou pro negativo. Então, se eu tiver um metaprograma pro negativo, todos os meus programas vão funcionar a partir do negativo. Se você tiver um metaprograma pro positivo, todos os seus programas vão funcionar pro positivo. Então, a gente tem técnicas, a gente faz transferência de metaprograma. Então, eu consigo, na sua mente, fazer uma transferência de metaprograma do negativo pro positivo. Isso é possível? É, porque nossa mente é feita em estrutura. É só eu saber acessar ela, que a gente acessa através da hipnose. Então, eu abro o teu inconsciente, a gente identifica qual é o programa e o metaprograma, e aí utiliza a técnica para fazer a inversão e muda a estrutura. A gente literalmente quebra uma estrutura e monta outra. Gica, uma pessoa que vive reclamando da vida, uma pessoa que tudo vê o lado negro, né? A dificuldade de ver o dia colorido. É mais demorado, é mais difícil acessar essa transformação na PNL? Porque assim, ó, você muda. Essa pergunta é bem interessante, porque uma vez eu tenho um professor meu, que ele nem é daqui do Brasil, e fizeram essa pergunta para ele. E falaram assim, tá, mas quanto tempo eu levo para mudar? Ele falou assim, mudar? 1 segundo? Por quê? Porque eu estou indo, por exemplo, eu moro na Barra Sul, estou indo para Barra Sul. Quero ir para Barra Norte. Mudei, eu vou para Barra Norte. Mudança de rota. Mudar eu mudo em 1 segundo. A questão é fazer o processo. Eu tô no meio da Avenida Se manter Atlântica. na mudança. Eu quero ir para Barra Isso? Sul. Eu mudei, eu tô indo para Barra Sul. Agora eu preciso ir para Barra Sul, fazer o caminho, o processo. Se eu vou de bicicleta, de cavalo, de carro, de patinete, não sei. As pessoas não querem fazer o processo. Sim. Eu vou mudar, eu vou para Barra Norte. Tá, e agora você vai chegar na Barra Norte. Eu vou te dar do que você vai. Você vai fazer assim, o teu Waze é esse. Ah, mas eu não quero dirigir. Porque tá mais fácil. Mas não é porque a pessoa, ela quer, na verdade, mas ela não faz por quê? Porque o nosso cérebro, ele não evoluiu. A nossa mente evoluiu, mas o cérebro não. O cérebro ainda é da época das cavernas. Então o meu cérebro, ele tá se economizando para sobreviver. Ele precisa de no mínimo 500 calorias para me manter viva. Depois ele precisa de mais lá 270, 300 calorias para me manter no meu dia a dia. Imagina eu entrar numa zona de esforço para uma mudança. Ele vai gastar mais energia. Ele vai dizer assim, não, Gica, eu preciso sobreviver. Daí o que ele faz? Ele me traz para os meus velhos hábitos. Então, aquela questão de 21 dias, 66 dias, 90 dias para criar um novo hábito é justamente essa zona de esforço e arrebentação da onda. Sabe quando você está ali na praia, que você vai lá no estaleiro e tem aquela arrebentação da onda que você não fala assim, quebra da onda. É a quebra da onda. Se você passar, você está no Oceano Azul. Agora você volta para a praia de novo. Você tenta, volta para a praia de novo. Então, essa zona de esforço é a arrebentação da onda. Quando eu passo ela, o meu cérebro diz assim, tá, a Gica não vai deixar de fazer mesmo, eu vou dar um novo hábito para ela. Aí eu passo a gastar menos energia. Daí vira um hábito. A questão é que quem conduz a minha vida são os meus hábitos, os meus comportamentos. Sim. Por isso que não precisa de bola de cristal para ver teu futuro. Se você manter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, você vai ter a mesma situação em contextos diferentes. Então, o difícil, que nem um desafio difícil mudar o hábito, é por quê? Porque você sabe, você muda, a gente vai lá, muda a estrutura, quebra a estrutura. Agora, você vai fazer o processo? Você que tem que escolher fazer o processo. Fala assim, eu vou pagar esse preço, porque vai doer? Vai, mas vai doer uma vez para não doer nunca mais. Então, eu não posso mudar ninguém se a pessoa não quiser mudar. E esse tempo de 21 dias, 60 e poucos dias que você falou, isso cabe a tudo. Um hábito novo alimentar, uma academia, uma forma de raciocínio, de aprendizado. 21 tudo. dias, na verdade, não tem nada cientificamente comprovado o que é. Isso foi um médico, que ele era um cirurgião, e ele começou a perceber que ele tinha, acho que era um cirurgião plástico, ele começava a colocar alguns hábitos desse período para as pacientes mudarem, né? Tipo, sei lá, se eu tenho que me comportar assim, eu não posso comer isso pós-cirúrgico. E ele percebeu que depois de 21 dias, as pessoas começavam a fazer de maneira mais fácil, sem sofrer. Então, é como se fosse assim, o primeiro passo para começar a criar um novo hábito. Hábitos pequenos funcionam com 21 dias. Até virou da moda, né? 21 dias para isso, 21 dias para aquilo. Hábitos mais desafiadores, mais 66 dias. 90 dias você tem um novo estilo de vida.
Então, olha só. 90 dias. O novo estilo. Outubro, novembro, dezembro. A gente tem 3 meses. Se você escolher agora, em 2024, você é uma nova pessoa. Olha só. Por isso que às vezes, né, a academia fica 3 meses, plano trimestral, faz não sei o quê. Porque a neurociência mostra que se você passar esses 3 meses fazendo a mesma coisa, você já criou um novo caminho neural forte a ponto do seu cérebro falar assim, cara, cansei de gastar energia. Eu vou dar um hábito pra Gica, porque ela vai fazer todo jeito. Daí eu já faço no automático. Que delícia. Eu desenvolvi um exercício pessoal, porque aqui nós estamos falando basicamente de questões emocionais, cognitivas, ou seja, aquilo que é físico, aquilo que é mental. Então, existem variações nisso tudo. Eu desenvolvi um exercício pessoal que foi o quê? Basicamente, eu desenvolvi uma visão clara do meu futuro, ou seja, uma autoidentidade de onde eu quero chegar. E eu entendi que o meu caminho, ele é um só. Só que nesse caminho você tem lombada, você tem curvas, né? Às vezes você está com um mecanismo basicamente de transporte, que é o que você falou, seja o cavalo, o carro, o patinete, enfim, para chegar até lá. De forma geral, para as pessoas que estão ouvindo isso, como é que você acha que a gente pode desenvolver, tirando um pouco essa parte mais física, ok, aquilo que é químico do nosso corpo, do nosso cérebro, como é que nós podemos desenvolver aquele início de mentalidade em si para a gente poder entender esses caminhos? É através de vídeos, fotos, livros, basicamente, o que você entende? Quais são, para a pessoa que está lá na ponta, basicamente, as ferramentas, ok, que você consegue começar a consumir para você desenvolver isso? Como se fosse assim, por onde começa. Exatamente. A primeira coisa, você tem que enxergar isso de olhos fechados. Que nem você falou, você tem que ter claro isso, porque às vezes a gente não consegue ver. E olha que interessante, é você ver, eu sempre falo para os meus clientes, primeiro você vai escolher o que você quer, né? Você vai verbalizar, a palavra tem uma frequência vibracional, a gente vai fazer um mind movies, a gente vai fazer um cinema mental, a gente vai ver aquilo de olhos fechados, tem um exercício chamado auto-hipnose indiana, que eu sempre ensino, demora 3 minutos, se você manda isso para outra dimensão, para o universo, e você escrever. Então, escrever. Por que o escrever? Eu posso digitar? Pode. Quando você digita, você ativa 18 áreas do cérebro. Quando você escreve, você ativa 174 áreas do cérebro. Então, você escrever, você vai ter que elaborar. Porque às vezes a gente tem uma caixa de Lego desmontada na cabeça sem manual. Tá todas as peças ali, mas qual é a primeira peça que eu pego? Então, quando você começa a ver para onde você quer ir, daí eu sei que eu quero chegar lá eu tô na Barra Sul, quero chegar lá na Roda Gigante. Então, você tem que enxergar você lá, como se isso já fosse possível. E olha que interessante, o mundo físico é aqui, 3ª dimensão. O mundo mental não é aqui, você não pega teu pensamento, você não pega a mente. Nunca ninguém tirou uma foto da mente, porque ela está em outra dimensão. Então, quando eu cocrio alguma coisa, eu cocrio em outra dimensão. Então, eu já vi aquilo, ok? Eu acreditei, fiz o exercício, beleza. Só que, se eu ficar pensando naquilo muitas vezes, eu posso duvidar. E se eu duvidar uma vez, eu descrio tudo aquilo que eu fiz. Que a mecânica quântica chama de efeito Zenão. Eu zeno isso, eu descrio. Eu adoro isso, mas eu não sabia disso, sabia? Então, por isso é assim, por exemplo, eu quero ir lá para a Roda Gigante. Ok, eu quero ir lá andar, meu sonho é andar na Roda Gigante. Só que hoje, talvez, é impossível para mim chegar lá. Eu não sei nem se eu tenho, talvez, o dinheiro para pagar, mas o meu sonho talvez seja andar na Roda Gigante. Mas eu já criei todo aquele mundo, para mim. Ele já existe, porque tudo que existe no mundo físico é porque partiu da mente de alguém. Ele precisa se materializar nessa dimensão. E às vezes o teu sonho tá aqui, ó. Aí eu vou lá e falo assim, mas eu acho que é difícil, né? Acabou. Você pode estar 1 ano criando isso, você vai começar tudo de novo. Então, mas será que vai chover a hora que eu estiver lá em cima? Duvidou, que medo. Duvidou, perdeu. Perdeu. Acabou. Então, quando você visualiza aquilo, que você enxerga de olhos fechados, eu sempre faço assim, se eu estiver num estado emocional duvidoso, eu não penso mais. Solta, porque aquilo já está materializando. E aí eu escrevo. Daí, quando eu penso em duvidar, eu vou lá e leio. Porque quando eu leio, eu reforço aquilo. Daí eu vou lá, leio aquilo que eu escrevi. Todos os dias eu leio o que eu quero. Tem vários exercícios que eu passo de escrever. Então, eu leio o que eu quero aqui, daí eu começo a ler aquilo. Como se fosse uma história que eu estivesse lendo. O desejo, expressando o desejo. Aquilo volta pra mim. Isso é um exercício que eu tô passando para você aprender a desenvolver isso em você.
Hoje é mais fácil, né? Tipo assim, eu já sei, eu vou lá, eu crio o que eu quero. E eu criei várias situações, até contei pra você, acho que até onde eu moro, eu criei, assim, tipo, teoricamente era pra eu demorar 4, 5 anos, demorou 2 meses. Então, onde às vezes eu entro no lugar, eu falo assim, eu escolho fazer isso aqui. Eu não penso como que eu vou fazer. A grande questão das pessoas é pensar no como elas vão fazer. O como é o universo que se encarrega, né, Gica? E eu quero ter o controle do como. É. Daí você fala, tá, mas você vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Eu quero, sim, chegar lá e andar na roda gigante. Isso eu já escolhi, ponto. Se eu ficar, eu vou economizar dinheiro, eu vou arrumar esse trabalho, eu já escolhi. Eu vou fazer isso aqui, ó, e que eu fazendo isso aqui, eu vou conseguir estar lá na roda gigante. Então eu só tenho uma possibilidade, eu vou conseguir, mas eu só tenho uma possibilidade. Se eu falo assim, eu escolho fazer isso aqui, continuo fazendo o meu processo, eu vou trabalhar, o universo me traz 1 milhão de possibilidades. Sim, como é... Ele me traz um dos 30, sorteio, né? que eu ganho, ele me traz assim, sabe, uma situação, um convite. Só que a hora que eu falo que eu quero desse jeito, eu quero controlar o universo. Interessantíssimo. Robert, Gica, tem uma história que eu achei tão fofa. A pessoa estava em cima do muro e de um lado, você já deve ter escutado essa história, né? Os anjos falando, venha, venha. E do outro lado, os outros anjinhos, que não são anjinhos, né? Os caídos, quietos, né? De braços cruzados. E foi assim, venha, venha. E do outro lado, o silêncio. E uma hora ele se questionou, mas por que estão me perguntando, o lado de cá... Só um lado me chama. Só um lado me chama, né? E o outro não. Aí o outro lado falou assim, porque o muro é nosso. Então, tipo, como quem diz, está em cima do muro, você está na dúvida, você não tem certeza do que você quer, você não tem a fé, você não está acreditando em você. Se é sim ou não é não, ou talvez é não. A indecisão já é o negativo, A né? dúvida, assim, ó, tem certas situações que a dúvida, quando vem a dúvida, é bom pensar um pouco, né? Claro. Mas não se estenda muito, porque a dúvida, ela já é uma grande resposta tão objetiva quanto sim. Né? Tipo, sim é sim. A dúvida, ela já é... Eu sempre coloco pessoas de sucesso, essa pesquisa toma decisões rápidas. Não é que você vai ser inconsequente. Mas um líder, ele toma uma decisão e lida com a decisão dele. Quando você escolhe... eu não sei. Quando você escolhe, o universo escuta. E ele vai de... você escolhe isso, então vamos ver todas as possibilidades que você pode de fazer isso. Foi uma decisão não tão assertiva? Tá, como que eu lido com isso? Não é o que acontece comigo. É como eu reajo ao que acontece. E tá na Bíblia também, né? Em Apocalipse, seja quente ou seja frio, se for morno eu te vomito. Ou seja, não ter uma escolha também é uma escolha. O sim é sim, o não é não, o talvez é não. Porque se fosse sim, era sim. Assim como o silêncio também é uma resposta, e a gente tem o medo, né? Tipo, o silêncio é uma resposta. A gente tem medo de errar. E se eu errar? Se eu errar, eu vou lidar com o meu erro. Como diz Mandela, eu nunca... perco, eu ganho, eu aprendo. Eu até aprendo como não fazer de novo. Sempre. Mas pessoas de sucesso tomam decisões rápidas. Por isso que elas estão onde estão. Você tem que, às vezes, trocar o pneu do carro com o carro andando. Se você parar o carro, você vai ser ultrapassado. A gente vai se adaptando. Eu tomo essa decisão, eu me adapto àquilo. Eu tomo essa decisão, eu me adapto àquilo. Então, também tá um passo à frente é ter resiliência e flexibilidade. Gica, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha dessas pessoas que falam assim, não, tem que ter o plano A e tem que ter o plano B? Sobre o plano A e o plano B. Eu acho que são pessoas que... esse é julgamento, né? Não julgo para não ser julgado. Mas eu acredito, talvez esse é meu ponto de vista, que quando você tem um plano B, você não está 100% confiante no A. Porque uma parte tua diz assim, pode não dar certo. Bingo, E eu não faço... Eu lembro que quando eu fui contratada para trabalhar na Abrem, o César, que é o CEO idealizador de lá, ele falou assim, a gente vai te convidar, porque na Abrem não é currículo, você é analisado o teu perfil comportamental para ver se você consegue... A Abrem é a Academia Brasileira... Academia Brasileira de Inteligência Emocional, quase que não sai. Então, é como você tem condições de lidar com gente, de trabalhar com essas pessoas, você tem inteligência emocional a ponto de você cuidar dessas pessoas. E ele falou assim, você não faz as coisas para ver se dá certo, você faz até dar certo. Até dar certo. Então, eu mudo minhas estratégias, eu não mudo o que eu quero.
Porque às vezes as pessoas chegam aqui e elas desistem. Eu falo assim, não existe fracasso, existe quem desiste. Não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Claro que às vezes você fala assim, isso não faz mais sentido pra mim. Ok, mas não faz mais sentido porque você acredita que você não consegue ou porque você realmente não faz mais sentido pra você. Sim, escolhe. Eu te perguntei sobre o plano A e o plano B porque eu penso que o plano A, ele só tem... A única opção é dar certo. E só vai dar errado se você fizer dar errado. Exatamente. E se você dividir a tua energia para o plano B. Claro. Né? Então, assim, porque o você plano não tá 100% focado ali, não. Por quê? Porque se não der errado, eu faço isso aqui. Falta de foco. É até engraçado uma pessoa... Tanta gente tira sarro e vira até meme de ter TDAH e falar, não tem foco, né? Ah, não, mas isso é uma historinha que você está contando para você. Ontem eu estava atendendo um cliente, foi muito interessante, porque eu sempre falo assim, a pessoa não fez o que ela tinha que fazer, eu falei assim, conta a tua historinha. Daí ele falou assim, ele mora assim, até relativamente longe de onde eu estava, e ele falou assim, eu vim de lá para cá pensando assim, a Gica vai dizer que eu tô contando uma historinha. E eu tô contando uma historinha pra mim. Ele sentou na minha frente e falou assim, eu sei que eu vou contar uma historinha pra você. Daí, ou seja, ele já começou a ter a tomada de consciência de que ele não fez, porque ele contou uma história pra ele, do que ele não poderia fazer. Por isso que eu falo assim, não negocia com a sua mente nunca. Porque ela é programada pra ganhar de você. Sim, porque até mesmo nessa questão não do negocia foco, com a sua mente. Tendo tal do TDAH ou não, você acaba tendo, normal, todo ser humano dar mais foco porque mais se interessa, independente de... E por que ter TDAH é ruim? Não, eu não acho ruim. Eu acho maravilhoso. Eu acho ruim eu ter que ficar me explicando, explicando certas situações que você é esquisita. Você esqueceu. Eu falei, não esqueci, eu só não lembrei no momento certo. Tá tudo certo. Eu levo de boa. Agora, eu vejo que tem pessoas ao meu redor que sim, eu já tive relacionamento que isso era uma dificuldade imensa da pessoa entender que eu tinha um jeito diferente. Mas aí o problema tá com você ou com ela? Com ela. Fazer que nem Por meu isso filho. que eu acabava até me divertindo, sabe? Falei, Exatamente. Então, enquanto uma pessoa consegue olhar isso aqui, eu consigo olhar isso aqui. Isso é maravilhoso. Não é o que acontece comigo, é como eu reajo a isso. Então, quando a pessoa fala assim... Normalmente, quando a gente culpa o outro, é porque a gente não quer trazer a responsabilidade pra gente. Um dia eu discuti com meu filho e ele falou assim, mãe, aqui a gente tem 2 problemas. O meu e o seu. Vamos fazer assim, cada um resolve o seu? Amado? Aí eu falei assim, peraí, era pra eu falar isso. Essa parte é minha. Então, assim, é exatamente isso. Então, é o que eu passo pra eles também. Se cada um aqui tem um problema, vamos cada um resolver o seu e tá tudo certo. Teve uma outra situação também que ele chegou pra mim e falou assim, a gente briga de forma diferente, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, a gente briga daqui 1 minuto, a gente tá conversando. Mas é normal. Eu falei assim, olha só, porque a gente não sempre tem que fala ser assim... né? Teve um dia que eu quis, né, tipo assim, dar aquela ciumeira de mãe que via as férias, ele mora em Curitiba, eu falei, você não vai vir aqui ver sua mãe? Ele ficou um tempo sem falar comigo, tipo, 1 dia e meio, né? Eu falei, você não vai falar comigo? Ele falou, não, mãe, tava esperando você ressignificar. Uau! Aí eu falei, bebe do teu próprio veneno. Porque às vezes eu falo pra ele assim, você tá com um problema de ressignificar? Ou seja, dar outro significado pra isso. Porque quando você aprende a ressignificar, você aprende a viver. Porque nada, absolutamente nada na vida tem significado. Nada é nada. Não, isso te ajuda muito a porque é o significado que eu dou. Pra você, né? Que eu dou para aquilo. Que significado que eu estou dando para gravar isso aqui, esse podcast está aqui com vocês. Significado que eu estou dando e não estar aqui. Então, é eu que dou o significado para tudo na vida. E mais de 96% das brigas de relacionamento, seja de relacionamento de casal, de mãe e filho, de funcionário com líder, é briga de mapa de mundo. Eu quero colocar goela abaixo em você o meu mapa de mundo. Você quer colocar goela abaixo em mim o teu mapa de mundo. E não existe certo e errado, existe o meu certo, o seu certo. Eu tenho condições de lidar com o seu certo? Tenho. Eu não tenho, ok? Sim, porque aqui, ó, esse óculos... eu tenho uma visão dele. Você tem a sua. Você tem a sua. Podemos estar vendo a mesma coisa e falando de formas diferentes. E muitas vezes essa forma diferente gera confusão.
né? Desentendimento, mágoa, alguma coisa, porque a pessoa não tem a empatia de entender qual é a tua forma. Porque ela acha que o mundo dela é o mundo. Exatamente. E muito também, Gica, eu percebo que você pode estar me falando alguma coisa, Robert, e eu não estar te entendendo a ponto que estar no meu ponto cego. Por isso que eu argumento, sabe? Eu gosto de aprender, assim. Eu amo o azul e não gosto do amarelo. E você detesta o azul. Eu quero entender o porquê que você não gosta do azul. Não é da minha conta, mas se a gente está conversando, né? Por que você não gosta? E a tua visão pode me abrir, pode ampliar a minha visão para o macro, porque muita coisa está no ponto cego. E é um entendimento que as pessoas, às vezes, não têm. Foi interessante trazer o ponto cego, porque é exatamente, às vezes, o que eu falo para o meu cliente. Eu falo assim, eu só vou te mostrar um ponto cego. Eu não vou te falar o que você tem que fazer. Eu vou te dar várias possibilidades, porque, às vezes, a gente está olhando só para uma possibilidade. E aí, quando você fala de por que você gosta e por que eu não gosto, a PNL tem excelência em comunicação. Então, o que eu estou falando para vocês, ou para quem está aqui assistindo a gente, não é o que você está ouvindo. Então, imagina isso. Todas as pessoas, as 8 bilhões de pessoas da Terra, têm filtros dentro da cabeça delas. Generalização, distorção, omissão, valor, crença. São, no mínimo, esses 5 filtros. Então, tudo que eu estou falando para você, imagina um café. A água é o que eu falo. Tem um filtro e tem um café. O café é o que você escuta. Ou seja, você só vai escutar o que os teus filtros permitirem que você escute. E tem pessoas sinestésicas, visuais, auditivas, com todas as suas crenças. Então, será que o que eu estou falando é o que você está ouvindo? Não é. Você está ouvindo o que é interessante para você. E aí eu falo assim, como que você não entendeu o que eu falei? E para nós da PNL, a responsabilidade da comunicação é de quem emite a informação, não de quem recebe. Porque eu não sei o que está na tua cabeça, mas eu tenho a autorresponsabilidade de me comunicar bem, a ponto de fazer você entender a minha linha de raciocínio. E aí a pessoa fala de qualquer jeito, às vezes está na minha cabeça e eu não verbalizo, mas eu acho que você entendeu. O óbvio ele precisa ser repetido, né? A todo momento. Isso é algo muito importante, né? Porque essa comunicação em si, e também voltando a essa questão que você falou de ressignificar e tudo mais, eu sempre utilizo isso como um exemplo muito simples, né? É aquele grão de mostarda que basicamente vira o elefante na sala. Por quê? Você fala lá para sua, né? Você pega lá o seu esposo e você fala, olha, não deixa basicamente a toalha em cima da cama molhada, aquela velha história, né? Então isso é o quê? Um grão de mostarda. Isso depois de 1 ano, 2 anos, vira um elefante, né? Então essa comunicação em si, esse entendimento, esse filtro, ele é muito importante, porque o óbvio ele precisa ser repetido. Porque como você falou, aquilo que basicamente é importante para você, a sua comunicação, não necessariamente vai vir para o meu filtro como deva vir, né? Ou pelo menos como se espera que devesse chegar até mim, né? Então, isso é bem interessante. Teve uma vez que um amigo meu estava falando comigo, ele era meu cliente, se tornou muito amigo, e ele tinha uma forma muito agressiva de falar, só que era o jeito dele, é literalmente o jeito dele. Ele falava assim, tá... E eu vi que às vezes ele me respondia assim, claro que você, né, você recebe assim, tipo, poxa, pode falar um pouquinho melhor? E aí eu percebi que às vezes as pessoas falavam assim pra ele e tal. Daí teve um dia que ele falou, daí eu falei assim, você pode imitar uma borboletinha agora? Daí ele falou, por quê? Eu falei, não, porque o cavalo você já imitou. Gente, ele fez exatamente isso, ele começou a rir, ele nunca mais foi grosso comigo. Porque quando ele falava alguma coisa pra mim, às vezes eu mandava um emoji de uma borboleta, daí ele falava assim, tá bom, peraí que eu vou falar. Eu falei, eu fui grosso? Sério que eu fui grosso? Ele não recebeu que ele foi grosso. Como as pessoas falam, nossa, que grosseiro que você... A pessoa vem, né? Que jeito mais elegante. Eu falei assim, imita uma borboletinha. Daí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você acabou de imitar o cavalo. Amei. Então, como que eu posso levar, sabe? Como que eu posso falar pra pessoa sem agredir ela? Porque quando a gente fala em comunicação, dentro da pirâmide de nível neurológico, o comportamento da pessoa está na base da pirâmide. Não tem tanto significado, mas a identidade dela é dela. E isso que eu vou falar para vocês, talvez isso aí muda coisa dentro da vida de quem tem esse conhecimento. Quando eu vou falar, por exemplo, eu vou falar com o Robert e falar assim, Robert, nossa... Você é irresponsável porque você disse pra mim que ia fazer tal coisa e não fez. Que responsabilidade é essa?
Talvez você seja uma pessoa extremamente responsável, mas você teve um comportamento nessa situação que foi um comportamento irresponsável. Só que na hora que eu falo pro Robert, você eu tô indo na identidade dele. Não tô indo no teu comportamento. Tô indo no topo da pirâmide. E aí, o inconsciente dele recebe assim, eu irresponsável? Quem é ela pra falar isso pra mim? Eu pago minhas contas, eu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho... Daí, automaticamente, ele vem com 4 pedras na mão. E você que fez isso? Ele fere a minha identidade. Daí, mesmo se eu querer, o meu inconsciente vem, eu e você, e vira uma briga. Agora, se eu falo, Robert, você é tão responsável, você teve um comportamento que não é condizente com quem você é. Por que você teve esse comportamento aqui se você não é isso? O que houve, né? Eu chamei a atenção dele e ele falou assim, cara, eu não sou assim. Isso constrange. Resolve porque constrange. Porque eu falei do comportamento. Às vezes a menina tá esperando o cara buscar ela lá. Vamos jantar. Ele chegou 1 hora atrasado. Meu Deus do céu, que irresponsável, você não tem consideração, você é isso, você é aquilo. Às vezes foi só você, quando fala você é, não tem como a pessoa não vir, porque é reptiliano, é cérebro reptiliano, eu vou atacar, ou eu vou paralisar, eu vou fugir, o reptiliano vem na hora, porque foi na tua identidade. Então você fala assim, poxa, que comportamento é esse que você teve comigo? A pessoa fala assim, eu tive um comportamento, por que eu tive esse comportamento? Então você evita qualquer discussão nisso. É a forma de falar, né? Não é o que eu falo, é como eu falo o que eu falo. Exatamente. E, Gica, assim, quando você... Gica, tem uma coisa muito importante para te perguntar. Você está no teu 23º treinamento. 90% são mulheres. Você, quando começou, você não tinha nichado só para mulheres, né, Gica? E hoje você atende um número absurdo de mulheres, né? Isso. Nos conte como é essa mentoria de milhões. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas normalmente quando a gente fala vai falar que essa parte de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tem mais mulheres. Se você vai numa imersão, é muito mais mulheres. Porque quando a gente trabalha com essa parte, a gente trabalha com a parte direita do cérebro. Muito mais com a parte direita do cérebro. E quando a parte mais racional é a parte esquerda do cérebro. E o homem tende a trabalhar com a parte mais esquerda do cérebro. Então, para um homem entender a importância disso, é um outro caminho. A mulher, quando ela está principalmente dentro do feminino dela, ela está mais na sensibilidade, ela está mais na visão, ela está mais na criatividade, ela está mais na... E o homem, normalmente, é mais digital. Esses dias eu falei, Deus deve estar me preparando para alguma coisa, porque eu estava com 6 engenheiros atendendo. Eu falava, gente... Acessar a mente inconsciente do engenheiro é um desafio. Tanto que eu fui estudar o que acontece dentro de uma faculdade de engenharia. E aí eu tinha um cliente que ele me trouxe isso, engenheiro também, ele me trouxe isso. Ele falou assim, no ITA, que é uma das maiores faculdades de engenharia, e militar, eles têm uma disciplina, a última disciplina é ressocialização. Meu Deus. Ou seja... O caminho neural feito dentro da mente de um engenheiro é tão forte que você precisa fazer essa pessoa voltar a viver com gente. Vamos chacoalhar pra pegar no tranco de exatamente. Ou seja, e o engenheiro, demais. o arquiteto, o que eu comecei aqui em Balneário tem muito isso. Então eu peguei muito cliente assim, dono de construtora. Então, o que acontece? Você primeiro precisa pensar em tudo que vai dar errado numa obra. Sim. Para poder fazer o que vai dar certo. Os piores cenários. Olha o metaprograma. Só que você não percebe que isso é no profissional e a mente começa a levar para o mundo. Relacionamento familiar. Então, primeiro você olha o que dá errado, você calcula, você precisa provar para mim que o que você está me falando é 2 mais 2 são 4, para eu aceitar o processo. Essa informação. E aí eu comecei a entrar por outro caminho na mente do homem, principalmente. Então, quando você entra por um outro caminho... É como se fosse uma trufa, né? Tipo, lá dentro tá molinho, tá gostosinho, mas você tem que ir. Então, se eu for, como eu vou com qualquer mulher pra acessar o inconsciente, esquece, não vai dar, o cara vai dizer nem conseguir. Tem aquela pessoa que você tentaram me hipnotizar, não conseguiram. Porque primeiro o consciente dele vai falar assim, vamos ver o que vai acontecer comigo, pra ver se eu autorizo você vir aqui. E se ele não provou pra ele que aquilo fazia sentido, você pode passar o dia lá com ele que não vai dar certo. Excelente, sensacional.
Foi um prazer enorme, Gica, estar te recebendo aqui eu quero hoje. mais. Eu queria Com falar dos certeza, cavalos Uma ainda. hora Ai, não dos tem cavalos. tempo, mas nós vamos ter muitas outras oportunidades e muito obrigado pela sua honra. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, Seu tempo aqui Giquinha. pra Olha, participando. mais vezes juntas. Vamos? Vai ser um prazer. Vamos conversar sobre os cavalinhos. Pode me chama sobre o no meu Instagram, eu sempre eletromagnetismo. estou respondendo todo mundo, eu amo fazer isso. Você faz um trabalho lindo, Gica. Falamos do mesmerismo, tem tanta coisa ainda. Você precisa voltar logo. Com o maior prazer. Gratidão, um beijo certeza. enorme no teu coração por você ter aceito estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi uma honra. Ok, é isso aí, pessoal. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. É um prazer ter você como nosso telespectador e um forte abraço. Até mais. Beijo, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau.